porque, por exemplo, as outras linhas que passaram, provavelmente também tiveram que, né, que ter os seus plantios compensatórios dentro da APA. Então, ok, tem que construir, porque tem um decreto de utilidade pública, porque não é só a questão ambiental que tá em jogo, tá, beleza, tem que construir. Então, vocês vão começar dentro da APA. É uma maneira de se tentar mitigar os impactos que estão sendo feitos ao longo dos anos, né? Por enquanto. Por exemplo, que a área que vai ser daqui para frente impedida de compor uma floresta de árvores mais altas, muito mais alto, vai ser, dá mais ou menos quantos quilômetros quadrados? Porque são 60 metros de largura por 26 quilômetros. 350 hectares. Mas não é 60 por 25, né? Aí que tá. A nossa supressão, a gente não tá falando que a gente vai suprimir a faixa inteira, né? Não, é que não vai nascer. Não vai poder mais ter mata. Não vai ter nunca. Entendi. É Tem diferente. que ter Não uma vai vegetação ter. arbustiva, uma vegetação de pequeno porte. Pequeno Não vai até ser 30. permitido ter floresta nessa faixa inteira. É isso que ele está dizendo. É isso que você está falando. É uma faixa grande dentro da APA significativa. Eu estou enganado, é isso que você está se referindo? Essa faixa de 60 metros de largura por 25 quilômetros aproximadamente, dentro de uma APA não poderá ter Mas floresta. o que ela está dizendo Vai ter vegetação de baixo porte. porque a legislação Determina. Ou seja, a legislação estava no final, a coisa como sempre, é contra o ambiente. Né? E a compensação é porque eles fazem que vai ser impedido de ter mata. E tem um outro... Isso que a gente está colocando. Não, Seria entendi. mais simpático se a empresa fosse mais proativa, né? Fizesse mais do que a legislação. Mais compensação. Não só que a legislação não. Porque a legislação é insuficiente, a gente sabe. A legislação permite um monte. Sim. Não se fala mais nada. A legislação não está do lado da natureza. Mas é importante também destacar que, por exemplo, nem toda a parte que a nossa linha passa dentro da APA, ela tem vegetação. Então não é que a APA está 100% vegetada, entendeu? Não vai poder ter. Sim, não vai poder ter. Porque gera risco, e aí sim gera risco de cair, de pessoa se machucar, enfim. Aí não tem como permitir mesmo. São usos restritos. Mas enfim, o que o empreendedor pode fazer e que está dentro, né, da legislação aplicada, vou levar essa informação aí de vocês, de talvez tentar outro projeto, não sei, alguma coisa mais específica voltada para a APA. A legislação a gente sabe que é mínima, né? A gente atende a legislação porque ela é mínima. Enfim, pode passar, Pedro. Aí, por fim, na verdade esse é o penúltimo item aí, que foi o mais questionado pela CETESB. A CETESB indagou aí na verdade mostrou uma grande preocupação, e o município e o CONDEPAC também. Então aqui, para vocês entenderem, tanto na CETESB quanto no CONDEPAC, a gente protocolou um primeiro traçado. Tá? O traçado não mudou, mas a locação das torres ela mudou. Então aqui a nossa apresentação é em relação ao que foi apresentado e a nossa sugestão de melhoria aí, né, em resposta ao CONDEPAC, ao município e à CETESB também. Qual é a distância de uma torre para outra? Um vão médio de 400 metros. Mas a gente tem vãos de 500, 550. Quantos vão ser no total? 60 torres. Com possibilidade de diminuição. Aí vai depender da nossa engenharia. Bom, o primeiro ponto que foi questionado é a questão, né, de que a gente tinha uma torre aí, uma torre que é a de número 4, como a estrutura 4, ficou meio embaçada, mas acho que dá para entender. Em amarelo a gente tinha uma torre locada numa área tombada, né, que é a área lá da ferrovia da companhia de Mogiana, né? Então, o CONDEPAC, a CETESB vieram conversar com a Medral e com a transmissora, dizendo que, obviamente, não seria permitido a alocação de uma estrutura em área tombada. Né? Então, a gente analisou, junto com a engenharia da transmissora, e a gente conseguiu excluir essa estrutura 4. Então, essa estrutura 4, ela simplesmente não vai existir mais, e a gente teve um pequeno deslocamento lá da estrutura 3, um pouquinho para frente. Então, nessa área, também para vocês entenderem, não vai ter supressão.
Então não vai ter picada, não vai ter limpeza de faixa, a gente vai manter essa vegetação, discutindo-se ainda a questão do alteamento aí dessa torre 3 e da torre dessa aqui, que é a nova 4, na verdade. Então a gente deslocou, excluiu na verdade essa torre para não ter influência aí nesse bem tombado, e também tem a questão do envoltório de 300 metros aí, né, através de um bem tombado. Então a gente respeitou e fez essa alteração. Aprovado no CONDEPAC a de referendo. O secretário assinou, não passou por reunião. Ainda não teve a Eu reunião. não lembro de ter passado por reunião. Eu sou conselheiro do CONDEPAC desde 92. Não teve E ainda. está escrito aqui no Diário Oficial, dia 1º de setembro, que foi aprovado a de referendo de acordo com o parecer da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, do escritório da CSPC. Então foi assinado pelo secretário, que a gente já não tem reunião fazem 3 meses, que a última foi em junho e não voltou a ter ainda, porque está tendo renovação dos conselheiros, e tem entidades que ainda não indicaram conselheiros, que eu contei até com o secretário semana passada, então não conseguiu montar o corpo do conselho ainda. E o secretário assinou. Isso aqui tinha que passar pelo conselho. Da mesma maneira que eu reconheço que a aprovação do reservatório no CONDEPAC foi feita uma baita de uma manobra para ser retirada a fazenda arquivado o processo de tombamento da fazenda, porque o CSPC disse que não tinha nenhum interesse cultural na fazenda e que já tem várias fazendas iguais àquela, não precisa tombar aquela, sabe? Já tem várias reservas iguais, várias represas Não. iguais. Vai ter duas ali em cima. O CONDEPAC, o que está acontecendo com o CONDEPAC é o seguinte, a Tereza tem participado de muitas reuniões, ela tem visto. E agora eu estou fazendo uma autocrítica, que agora eu estou começando a perceber certos caminhos, certos rumos que estão sendo tomados. Que, claro, você não precisa tombar a cidade toda. Você tomba conjuntos arquitetônicos, etc. Só que numa das últimas reuniões, por exemplo, tiraram de tombamento um monte de casas na região do Botafogo, né? Porque dizendo que no Cambuí, na Júlio de Mesquita, tinha casa parecida. Quer dizer, tira as casas do entorno eu estou saindo um pouco do assunto, Não tem problema. Do entorno lá da Beneficência Portuguesa, da Praça Luiz de Camões, que tem todo um conjunto arquitetônico naquela região, para dizer que no Cambuí tem um negócio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Mas aí eu acho que depende. É uma região. Daí É que tem uma região, é uma paisagem urbana, tem todo um histórico, por que a cidade foi plantada daquele jeito naquela região. Mas ali as coisas são estranhas. Eu entrei e saí 2 vezes por conta do Condema, e agora o Condema também vai trocar, enfim, nem sei se sou eu que vou voltar. Mas quando foi o tombamento dessa Maria Fumaça, aí tinha o Dom Pedro 2 e 3, Alphaville Dom Pedro 2 e 3, eu tenho toda essa documentação para quem quiser. O CONDEPAC fez 2 documentos, um a favor e um contra. Tem o vídeo no YouTube para quem quiser sobre isso, está lá, reunião Condema, não sei o que do Alphaville, posso mandar tudo isso. E aquilo virou uma confusão, o Condema já tinha dado um ok, aí quando veio esse assunto parou tudo. Resultado, quando eu entrei a primeira vez no CONDEPAC, estava no final dessa discussão, eles mudaram a distância da linha férrea. Para quê? Para aprovar os empreendimentos, entendeu? Então, eu tenho tudo isso. Tem outras discussões. Então, assim, é uma coisa que... É que tem uma normativa do CONDEFAT de uma área de preservação de 300 metros que eu não vejo o porquê de existir. Não, eu só estou dizendo que então, foi isso que aquilo aconteceu. foi lá quando o CONDEFAT foi criado, que já pela criação também do próprio IFAM, do órgão federal, que tombavam prédio e queria dar um congelamento, entre aspas, em 300 metros no entorno daquele prédio, para se estudarem outros prédios, outras características naquele entorno, para ver se teria necessidade de tombar. Agora, às vezes não tem.
Para que manter 300 metros do entorno do prédio tombado? Às vezes a característica é a rua, é o paralelepípedo, algumas construções vizinhas, é o conjunto arquitetônico, a paisagem da rua. Então, tem certos porquês que vale a pena, e outros não. Você não tem, que nem o bosque. 300 metros do entorno do bosque é tombado. Para quê? Porque diz, não, porque não pode fazer sombra nas árvores. Bom, então eu poderia construir prédio no sul, porque no sul não passa sol. O sol passa leste, norte, oeste. E se a árvore não crescesse na sombra, não haveria regeneração da mata. Então tem um monte de coisa, de ranço que precisa mudar, da mesma maneira com relação à pavimentação das estradas aqui na APA, que é um absurdo não permitir a pavimentação. Não, agora permite. Não existe. Não, mas está brigando que não quer, sabe? Porque acha que tem que ter permeabilidade. A água tem que correr da estrada, correr para as curvas de nível laterais. Sim, já. E tem que pavimentar a pista. O produtor tem que tirar a produção, tem que chegar a ambulância, tem que passar o ônibus, não tem que fazer poeira. Isso aqui é um lixo, muito pior que a terra, esse asfalto que fizeram aqui, remendo Mas era um resíduo. Mas é o que vão fazer, é o que faz. Nós estamos no Brasil, essa é a questão. Não estamos na Suíça. Então, o problema é esse, sabe? É ter as coisas intencionais, sabe? Não ser bem esclarecido. Eu morri de vergonha na reunião da semana passada, retrasada, que teve aqui sobre o negócio do reservatório, da gente ter aprovado esse reservatório no Condepac. Porque a gente acreditou no pessoal do Condepac, dizendo que a Fabuzena não tinha interesse histórico. Condepac. Do próprio Condepac. Não foi o presidente do Condepac que disse que era um passo degradado? Quem fez o estudo falou Mas assim. Não passou pelo Condepac. Vamos voltar aqui para o empreendimento. Então, é isso. Então, eu acho que a gente tem que ser muito preciso. Foi o presidente. Não sei se vou. Foi A gente tem ele, que ser mas muito não passou. preciso Que eu na me lembro, não análise, passou sabe? pelo Condepac. A gente não pode ser contra a necessidade do desenvolvimento das coisas, a gente precisa de energia elétrica. E eu vi muita gente reclamando de torre de celular, não sei o quê, que na hora que o celular não falava, ficava reclamando que o celular não falava. Então, é incoerente falar que é contra a torre de celular e reclamar que o celular Tá não vendo? É porque a gente não seguiu a linha do Tesla. A eletromagnética não teria nem fio, porque isso aí era livre para todo mundo. Sonho de vida, porque não tem nada mais horroroso do que fio. Horroroso, perigoso, tranqueira, estraga nossas árvores, entendeu? Torres, né? Hã? E as torres também. Então, tudo, poste, tudo é um horror. Nós temos que brigar para ter aquela energia lá, meu, que você põe para rodar e nunca mais Não para. vai ser contra o olha desenvolvimento, vai ser contra o desenvolvimento. Não, vai ser contra ficar preso nesse troço aí que já era. Vamos usar água. Vamos voltar, desculpa aí. Desculpa. Não tem problema. A gente estava então no segundo ponto, que foi questionado pelo CONGEAPA e pela CETESB também, que é a Mata Santa Helena, né, que é um fragmento, né, de preservação permanente de acordo com a lei municipal, a 10.850, né? Essa é isso eu. Então, só para mostrar. O que acontece? Aqui a gente não tinha torre locada propriamente dita dentro do fragmento, que é aquela área mais escura, né? Aquele verde mais escuro. Só que do jeito que as torres estavam, né, dispostas aí nessa área, precisaria sim de picada dentro desse fragmento, que não é permitido, não tem como, né? Então a gente levou também essa questão para a engenharia, né, da transmissora, discutiu não só a questão de engenharia, mas sempre se discute fundiário, meio ambiente, engenharia, financeiro, enfim. É uma discussão também como a gente está fazendo hoje. Então é uma discussão longa até chegar num consenso aí, que foi a modificação da alocação de três, né, na verdade, que é a 45 que locou, né, então a 43. Lembrando que a gente excluiu a E4, né, então por isso a nomenclatura foi modificada. Então a 43 virou a 45, saiu de uma área de mata também que estava lá a 43 e foi para 45. A 44 virou 46, então veio um pouquinho mais para dentro para não ter a necessidade de picada nesse vão entre a 45 e a 46.
E a gente tinha a antiga 45 que virou a 47, a gente teve que deslocar um pouquinho para cá, porque senão também teria supressão aqui nessa área de mata aí. Pera, eu não entendi. Então a ideia de vocês é fazer quais pontos aí? A gente vai fazer os em vermelho. Então, 45, os vermelhos são a nossa sugestão aí de modificação. Pra cá, passar uma Judas que não está nem aparecendo aí. Não, mas tá bem pra cá. Aqui no caso tá o gasoduto aqui, né? Aqui é o gasoduto, mas está para baixo. mas tá mais pra baixo. E aí o gasoduto a gente tem que manter uma angulação também específica, porque senão a nossa linha não passa. Então, enfim, são vários parâmetros. Essa até agora foi a melhor solução que a gente, né, em conjunto lá, achou. Porém, se vocês tiverem alguma solução que a gente possa levar também para a transmissora, a gente leva sem problema algum. O Douglas está anotando para fazer uma ata. A gente está disponível aí para qualquer consideração aí que vocês tiverem. Próximo. Aí o terceiro ponto que foi questionado foi a Fazenda Francisco de Assis, que também é um fragmento de preservação permanente, né, de acordo com a lei municipal. Aí nesse caso a gente também teve que mudar a locação das torres para que não houvesse a picada desses vãos, que do jeito que eles estavam ia ter a picada naquele vão ali onde está o fragmento, né, em vez de mais escuro. Então a gente teve que mudar a locação de todas essas torres em vermelho que vocês estão vendo, que agora é a nossa sugestão. A gente teve que modificar para não ter a supressão ali por picada ou limpeza de faixa que seja na área do fragmento de preservação permanente. Então até o momento também é a melhor solução que a gente chegou em conjunto lá no escritório, mas também estamos disponíveis aí para discussão. Mas eu não entendi, então quando só passa o fio aí não precisa verificar? Não, aqui tem a ver com a declividade do terreno, então a consideração da engenharia, como a gente não está no projeto executivo, a gente está conversando ainda numa fase de engenharia primária, né? Mas a gente considera declividade do terreno, a questão do solo que tem lá no local por causa das fundações da torre, independente se vai ser, né, estaiada ou autoportante, e a gente leva em consideração também a altura e esse vão que é necessário e o quanto que esse vão ele pode ser numa determinada declividade, em um determinado solo que não seja necessário a supressão. Entendeu? Então todos esses parâmetros são